que bom que vocês estão aqui. Eu sou Magna, PCNP de Ciência e respondo também por Física. E tenho meu companheiro. Oi, bom dia, professores, novamente, né? Eu sou o Fernando, né? Muitos já me conhecem, sou PCNP de Tecnologia. É uma satisfação estar com vocês novamente, né? Então, eu creio que foi um tempo aí que nós passamos online, né? Muito bom. E agora chegamos à última TPC por componente, né? Então, eu creio que continuará sendo um tempo de aprendizagem, tá? É uma satisfação e vamos aprender juntos, ok? Sejam bem-vindos. Bem, pessoal, no nosso último TPC, nós conversamos sobre a CNV e não infelizmente, né? Graças a Deus pela participação de vocês, já de antemão eu e o Fernando agradecemos, mas não deu tempo de fazer todo o trabalho. Então, de acordo com o nosso trato, nós vamos começar hoje pela sequência que seria trabalhada na última TPC do dia 29, tá? Então, vamos lá, Fernando. O que nós temos para vocês hoje? Vamos ver? Bem, o nosso objetivo, nós vamos trabalhar com o roteiro de recuperação e aprofundamento, né? Eu vou estar dando uma sugestão para vocês de um conteúdo trabalhado em ciência, mas que estende também para a física, continuando naquela nossa pegada de as ciências colaborando com a física e a física colaborando com a ciência, né? Então, será um roteiro de aula, juntamente com vocês faremos uma reflexão, teremos depois uma sensibilização, voltaremos a conversar um pouco sobre a CNV, né? Que é a comunicação não violenta, e no final, o formulário. Pode passar, Fernando. O nosso objetivo, como sempre, é propiciar uma formação continuada aos professores de ciência e física para que possam desenvolver a recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades identificadas no processo de ensino-aprendizagem, garantindo o desenvolvimento das habilidades essenciais do currículo paulista, né? Então, é o que a gente vem fazendo, né, nesse período, essa questão de estar colaborando e sugerindo, estamos aqui o tempo todo para ajudá-los no que for possível, né? Começamos hoje com o roteiro de aula. Pode passar, Fernando. Bem, o roteiro de aula, eu e Fernando, nós preparamos, né, com o componente curricular de ciências. Mas lembrando que esse componente curricular de ciência, ele vai dar suporte para o ensino de física no ensino médio, certo? Então, aqui no momento, a gente nunca trabalha com apenas ciência, sempre ciência e física. Pode passar, Fernando. Bem, quando a gente pensa no roteiro, nós temos que fazer alguns questionamentos, né? Primeiro, o que eu quero que os alunos aprendam? E qual a razão? Porque, gente, não é só pegar um conteúdo e falar, não, ó, eu vou dar isso e pronto. Ele tem que ir além das nossas expectativas. Então, o que eu quero que os alunos aprendam? E por que ele tem que aprender isso? O que eu estou propondo, esse objeto de conhecimento que eu estou propondo, ele faz parte, ele vai ser útil. Esse objeto tem a ver com o dia a dia do meu aluno? O que eu posso fazer para que isso se torne real para ele? Quais os materiais que eu posso utilizar para que essa aprendizagem realmente faça sentido para ele? Como
como que eu vou pensar em passar esse conteúdo para ele? Como será o processo de instrução? Eu vou pegar um vídeo, eu vou pegar um texto, o quê? Como realizarei o monitoramento dos alunos durante a realização da sequência didática ou atividade ou a lição? Porque dá o conteúdo, eu peguei lá. Objeto de conhecimento, ou conteúdo, né? O nosso currículo hoje traz a palavra objeto de conhecimento / conteúdo, né? Ele tem que ter um sentido, um significado, não só para quem está trabalhando com ele, mas para quem também vai recebê-lo, né? E esses questionamentos, eles têm que estar presentes durante todo esse processo, tá? Tudo bem? Se alguém quiser, é sempre assim, se vocês quiserem colocar alguma coisa, sintam-se à vontade, né? Para colocar alguma coisa, porque assim, o planejar, que pessoal, nós temos que colocar uma coisa na cabeça. O processo mais longo é o planejar. Quanto mais longo for o seu planejamento, a possibilidade de acerto é maior, né? Então, às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes eu e o Fernando, a gente começa a pensar numa TPC 10 dias antes dela ocorrer, ou dependendo do que nós queremos, até 15, 20 dias antes. O planejar, ele é sempre maior, porque eu tenho que questionar. Eu vou me questionando, tá? Então, quanto maior o planejamento, as suas chances de acerto, de correções no meio do caminho, é menor. Ô, Não é Maria, isso, Fernando? ok, é isso mesmo. Deixa eu fazer só um adendo. Como que Uhum, nós temos hoje convidados, uhum. e os nossos convidados talvez, não sei se estão muito a par com essa dinâmica do ensino remoto. O que que acontece? Nesse contexto meio pandemia, a SEDUC, né, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela propôs a continuação das aulas, mas utilizando aí tecnologias, materiais, e uma das formas de interação com os nossos alunos é o que nós estamos chamando de roteiro de estudos, que foi dado como principal instrumento nesse tempo final agora, nesse último ciclo, né, aí que nós estamos encerrando o ano, principalmente para recuperação e aprofundamento, é a utilização desse instrumento. O que que é isso, né? Os professores já sabem muito bem, mas talvez o professor Moacir, os alunos que estão aí conversando conosco, né, não conheço por nome, não sei, né, mas é só contextualizando. Ele é um plano de aula, né, contextualizado, que é entregue para os nossos estudantes. Então, cada professor, ele faz o seu plano de aula, né, semanalmente ou quinzenalmente, e envia para esse estudante. Muito próximo daquela conversa de uma sequência didática embasada nos princípios lá do Sapala. Então, este roteiro de estudo é um documento que, quando enviado para o aluno vai ter uma sequência de atividades a serem desenvolvidas. Então, é um fio que conduz essa conversa, e daí a importância, né, do estudo, da formação a respeito de como é planejado aí este roteiro ou estes roteiros de estudos. Então, a temática hoje, a gente vai falar em partes deste roteiro de estudo, no planejamento, temas, como proceder, né? Para a gente se instrumentalizar, né? Para que a gente consiga, que esse instrumento consiga conversar melhor com os nossos estudantes, ok? Certo, Fernando, muito obrigada. Pode passar. Bem,
Vamos trabalhar. Como vocês sabem, a SEDUC enviou as habilidades essenciais e as habilidades do quarto bimestre, tanto para ciências quanto para física. Eu não sei se vocês observaram que as habilidades, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão encontrar as habilidades, o quadro de habilidades enviado pela SEDUC, vocês encontram habilidades tanto de primeiro, segundo bimestre, quanto habilidades de quarto bimestre, né? Hoje nós vamos trabalhar a habilidade de ciências, né? Identificar do nono ano, ó, ensino fundamental, nono ano, ciência, habilidade 7, identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina diagnóstica, como raio-x, ultrassom, ressonância nuclear e magnética, e no tratamento de doenças, radioterapia, cirurgia óptica, a laser, infravermelho e ultravioleta, né? Então, essa habilidade, ela se encontra no primeiro bimestre do nono ano, né? Então, essa é a nossa habilidade essencial a ser trabalhada hoje. Pode passar, Fernando. Bem, no nono ano, que é uma das habilidades de suporte, porque veja bem, pessoal, essa habilidade, ela já foi trabalhada, né? O que seriam as habilidades de suporte? É aquela habilidade que, para você trabalhar, você precisa ter um suporte. O aluno, ele tem que estar apoiado em alguma coisa para que ele possa entender. Aí eu retomo novamente aquela frase. O planejar, né? Então, a nossa habilidade, suporte do nono ano é discutir as relações entre as necessidades sociais e a evolução da tecnologia para a saúde, compreendendo, com base em indicadores, que o acesso à saúde está relacionado à qualidade de vida de toda a população. Observem que essa habilidade, ela está muito presente no dia a dia do aluno, né? E essa habilidade essencial, ela necessita de mais alguma coisa, que eu encontro aonde? No sétimo ano, que já foi trabalhado. Ó, diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Espera só um pouquinho, Fernando. A Vanessa está colocando para nós algo bem interessante, ó. Bom dia. Com relação à fala da máquina em planejar os roteiros com antecipação, também concordo. Porém, nossa realidade é outra, pois temos que fazer um roteiro por semana, para 3 ou 4 turmas diferentes, sem falar nas adaptações e o atendimento aos alunos, que o dia inteiro, sem falar nas planilhas da escola e outras coisas que temos que realizar. É isso mesmo, Vanessa, não é fácil, né? Mas, assim, nós procuramos, assim, entre assoviar e chupar cana, tentar fazer da melhor forma possível. Nós sabemos das dificuldades, não só que vocês enfrentam, nós também, enquanto diretoria, nós também temos, porque, afinal de contas, quando nós planejamos as nossas ATPCs, para vocês, com a intenção de colaborar, nós também temos outras coisas. Mas muito boa colocação. Obrigada. Pode passar, Fernando. Bem, e física? Será que essa habilidade que eu estou propondo, eu vou encontrar ela em física, no ensino médio? Bem, eu encontro na segunda série, que aí já não é mais suporte, tá? Explicar as propriedades térmicas da substância, associando-as ao conceito de temperatura e as suas escalas absolutas, utilizando o modelo cinético das moléculas. Outro, Fernando? Explicar as propriedades térmicas da substância, associando-as aos conceitos de temperatura e a sua escala absoluta, utilizando o modelo... eu acabei repetindo. Me desculpa, pessoal. Outro.
E no terceiro ano, identificar as diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético e a sua utilização por meio das tecnologias a elas associadas. Rádio, radar, forno, micro-ondas, raio-x, tomografia e laser. Então, pessoal, o que a gente observa é o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar com a habilidade do 9º ano, né? Só que essa habilidade do 9º ano, ela acaba sendo suporte quando eu vou para o 3º ano, né? Certo? Então, quando eu vou para o 3º ano, eu acabo necessitando da habilidade do 9º ano, porque elas conversam muito, né? O Nelson colocou. Essa área de conhecimento ganhou tamanha relevância na saúde e até criar uma graduação em física médica. É isso aí. A Juliana coloca, uma questão, estamos fazendo a recuperação, retomada, mas o centro de mídia seguiu com habilidade 4º bimestre. Bem, Juliana, pelo que foi proposto, sim, mas lembrando que a recuperação é assim, eu vou pegar, por exemplo, a aula de ciências. São 4 aulas de ciências, certo? Então, a ideia é que se trabalhe pelo menos uma aula de ciência com essa retomada, né? E as outras aulas sigam o 4º bimestre. Em física, eu sei que nós, professores de física, temos, assim, uma luta constante, porque, infelizmente, são só 2 aulas semanais. O objeto de conhecimento, ele é extenso, sim, eu concordo com vocês, mas nós temos que procurar fazer, assim, um jogo de cintura. Eu sempre comento que professores do ensino médio, como nós, que temos só 2 aulas, nós temos uma cintura bem fininha, né? Afinal de contas, 2 aulas para você trabalhar os objetos de conhecimento, mais a recuperação, não é fácil. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Pode passar, Fernando. Bem, materiais para estudo em casa. Vamos ver o que nós estamos propondo. Tudo bem, Fernando. Eu trouxe uma atividade como exemplo para vocês, pessoal. Só que, espera só um pouquinho, Fernando, não passa. Alguém mais quer fazer alguma colocação antes de eu colocar a atividade? Pessoal, vocês sabem que vocês têm a liberdade de colocar o que vocês acharem, como é que estão, fazer algum questionamento, né? Ou abrir o microfone. Pode passar, Fernando. Bem, como nós sabemos, seguindo como o Fernando colocou, a nossa ativação inicial, né? Riscos e danos neurológicos pelo uso do termômetro infravermelho. E aí, pessoal? Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso? Risco e dano neurológico pelo uso do termômetro infravermelho. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá? Gostaria de ouvir vocês falando alguma coisa. Vocês já ouviram falar? Oi, termômetro? Oi, Nelson. Manda ver. Todos. Perdão. Bom dia. Fala, Nelson, depois o Demetrio. Então, na verdade, quando eles apontam esse termômetro na testa, né, eles acreditam, né, algumas pessoas desavisadas acreditam que essas ondas eletromagnéticas conseguem ultrapassar todas as camadas da pele, inclusive o osso, atingindo estruturas no cérebro. E tem uma estrutura que ela sempre teve uma importância assim mística, né? Que é uma glândula chamada, eu acho que não é a pineal, tem uma glândula que é considerada o chakra, né? E teria uma relevância assim muito grande, né? Então eles acham que essas radiações eletromagnéticas poderiam alterar o funcionamento dessa glândula. E aí surgiu um monte de fake news dizendo que não é adequado apontar esse
feixe de luz, né, para o cérebro, porque poderia causar algum dano. Só que isso já foi mais que provado, né, que é fake news e que este feixe eletromagnético não consegue sequer ultrapassar a todas as camadas da pele. Isso, Nelson. Obrigada pela contribuição. Demétrio, por favor. Na verdade, o que eu ia falar era bem parecido com o que o Nelson falou, não tem muito o que acrescentar. Eu cheguei a ver, vamos falar assim, o rebuliço que teve na mídia, mas cientificamente falando, eu acho que não tem relevância nenhuma esse sensor de temperatura na testa ou no braço, como tem feito atualmente. Obrigada, Demétrio. A Flávia coloca a seguinte coisa. Sim, no mercado eles até mudaram. Antes verificavam na testa, agora no pulso. KKK. Professor Matheus, ele diz, quem fala isso já tem um dano. É isso aí, professor. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Os nossos convidados, eles estão livres para também participarem, fazer alguma colaboração, ou tiver alguma dúvida, fazer questionamento, porque aqui a liberdade é total, e creio, assim, que é conversando que a gente aprende cada vez mais, certo? Então, pessoal, fala, Fernando. Oi, Magna. Também a gente poderia verificar, né, o que os professores acham aí desse título, né, para essa aula, né? Nós estamos começando aí um roteiro de estudo, e o que vocês acham quanto a esse título? Alguém se habilita a falar alguma coisa? É um gancho muito bom, né? É algo contextualizado, é algo atual, né? Porque o aluno vai no mercado com o pai e ele percebe que o cara mudou, não é mais na testa, agora é no braço. Na certa, o aluno deve ter visto e se questionado, né? Então, isso já dá uma deixa para o aluno trazer para o dia a dia dele tudo. Obrigada, Demétrio. Magna, também é o seguinte, é que essa habilidade, ela está prevista no 9º ano e ela é longa, é uma habilidade que ela é trabalhada exaustivamente, né? Então, a escolha sua de trabalhar essa habilidade, discutir com a gente essa habilidade, né, ela se torna extremamente relevante. Então, você acertou, tá de parabéns, tá? Porque você acertou na lata, né? Uma vez também que tem implicações diretas no nosso dia a dia, como, no caso aí, o medidor de temperatura, né, usando a radiação eletromagnética. Então, parabéns aí toda a equipe pela escolha da temática. Obrigada, Nelson. A Flávia levantou a mão. Flávia, você quer falar alguma coisa, querida? Oi, Magno, tudo bem? Oi, tudo bom, minha linda? É bem interessante, né? Porque nós estudamos com os alunos as faixas, né? E lá no mercado aconteceu um rebuliço, uma briga muito grande ali no Carrefour, no shopping, porque eles não tinham pessoas não deixando mais medir, né, a temperatura no rosto. Aí, quando eu fui lá, ele explicou, olha, moça, agora é no pulso, porque tem pessoas que estão com medo de dar problema no cérebro. Aí eu caí na risada, né? Mas não tinha como eu explicar naquele momento para a pessoa. Mas, bem legal, o Centro de Mídias também, para quem está acompanhando, essa semana eles colocaram também essa imagem desse aparelho e eles também abordaram o tema. Os meus alunos ficaram assim bem intrigados. Professor, e o micro-ondas? Aí começou a surgir. Eu falei, olha, começa a olhar aí, né, a faixa aí, como é que funcionam os aparelhos. Mas o Centro de Mídias também abordou de uma maneira bem legal essa abordagem que vocês estão fazendo. Muito boa. Bem assim, cutuca o aluno mesmo, instiga, é bem provocativo o tema. Parabéns. Obrigada, Flávia. A professora Juliane, ela colocou, assim cria a necessidade e o sentido para o estudo para o aluno. Né? Obrigada, Juliana. Vamos seguindo, Fernando? Sim, Magna. E é só mais um adendo, e isso também faz parte daquilo que nós já falamos na elaboração, né, de roteiros de estudos e
estratégias de leitura, que você já comentou, né, Magna? Um Sim. bom título, né, ele é atrativo, principalmente para essa faixa etária, que ela começa a se questionar sobre aquilo que ela está vivendo no seu cotidiano. Então, um primeiro item aí já é contemplado, ou seja, trazer atenção o estudante à temática que será desenvolvida no roteiro de estudos. Isso, Fernando. Obrigada. Bem, aí vem aquelas perguntinhas, né, que alguns de vocês já responderam, né? Você já usou? Você acredita nessa afirmação? Como será que ele funciona? Então, veja bem, os nossos questionamentos é isso, né? Então, assim, essa é importante. A ativação inicial é fazer com que a pessoa comece a refletir. E o que é legal, assim, é que realmente não foi só isso, assim. Vocês, professores, estão, assim, refletindo também. E aí? Né? O Nelson coloca. Há um relato nessa semana de uma mulher que estava manuseando o micro-ondas e usando o celular ao mesmo tempo e ele explodiu. E aí? Será que é fake? Será que é verdade? Bem, mas vamos à notícia. Vamos lá, Fernando? Espera só um pouquinho, pessoal. Vamos ver essa questão justamente desse termômetro. Eu não sei se vocês perceberam o movimento, porque a hora que eu coloquei lá a questão do 7º ano como suporte, porque no 7º ano se trabalha a questão do termômetro, foi justamente aqui. Porque vocês já imaginem, eu estar falando disso aqui, se os alunos não têm conhecimento de um termômetro. Tá? Então, essa é justamente a importância das habilidades de suporte. É eu pegar uma habilidade, mas elencá-la a algo que o aluno já tenha que ter, pelo menos, alguma noção. Se ele tem conhecimento pronto e acabado, isso não tem como você determinar naquele momento, mas é muito importante que, pelo menos, ele saiba do que se trata. Bem, aí eu trouxe a notícia. Vamos lá, Fernando, por gentileza. Ok, Magna, eu vou ler um trechinho aqui da notícia que a Magna escolheu para que a gente faça discussão. Termômetros infravermelhos causam danos à glândula pineal. Não deixo mais medir minha temperatura na testa. Depois de ler essa mensagem de uma enfermeira australiana, estou realmente preocupada. Comecei a implementar os novos protocolos e uma das minhas tarefas é medir a temperatura de cada pessoa. Eu aponto para o centro de sua testa com a minha arma e de forma termômetro, puxo o gatilho, espero pelo bip e registro a temperatura. Sempre peço desculpas à pessoa antes de prosseguir. Depois de fazer isso, uma dúzia ou mais vezes, de repente tive uma percepção. Estamos sendo dessensibilizados ao direcionarmos isso à cabeça e também causando problemas de saúde potenciais ao apontar o raio infravermelho para a glândula pineal. Comecei então a medir a temperatura no pulso, que acabou sendo mais precisa, já que a testa é a mais fria do que o pulso, e os resultados diferem mais de 1 grau em alguns casos. Fui a um shopping center, e as pessoas faziam fila para medir a temperatura por um funcionário que obviamente não era médico e não foi devidamente instruído para realizar esse procedimento corretamente. Muitos ficaram chocados quando chegou a minha vez e eu peguei a arma que estava sendo apontada para a minha testa e a redirecionei para o meu punho. Falei baixinho, mas com firmeza, e disse ao funcionário que o termômetro infravermelho nunca deve ser apontado para a
testa de alguém, especialmente de bebês e de crianças pequenas. Além disso, requer um conhecimento básico de como ler corretamente a temperatura de alguém. Ou seja, colocar um termômetro no punho ou cotovelo é muito mais preciso e muito menos prejudicial. Foi muito perturbador para mim observar crianças se acostumando a ver um objeto em forma de arma apontando para a testa e sem nenhuma reação negativa dos adultos, como se isso fosse normal e aceitável. Como profissional da área médica, recuso-me a visar diretamente a glândula pineal, que está localizada diretamente no centro da testa, com um raio infravermelho. No entanto, a maioria das pessoas concorda em passar por isso várias vezes ao dia. Nossas glândulas pineais devem ser protegidas, pois é crucial para a nossa saúde agora e no futuro. É isso daí, Magna. E aí, meus caros colegas, o que vocês acharam da notícia? Gostaram? O Nelson parece que andou adivinhando meus pensamentos, né, Nelson? Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acharam? Olha, Magna, eu não sei se eu dou risada, se eu choro, mas assim, é uma somatória de coisas obscenas, absurdas, irregularidades, é muita burrice de uma vez só. E além de tudo, eles usam aí a fala de um suposto profissional da área da saúde para dar veracidade a uma notícia descabida, né? Realmente não faz sentido. E alguém mais quer falar? Magna, posso falar? Fique à vontade. Eu acho, na minha opinião, não sei se estou saindo fora do assunto, mas que a única coisa de que eu acho assim de que não deve ser apontado para a testa é porque a gente vive num país, ou até onde que nós vivemos aqui, de muita agressividade. Então, quer dizer, assim, nessa forma, as crianças desde pequenininha já vão estar acostumadas a ter uma arma apontada para sua testa. Não de que isso vai fazer mal, mas simplesmente para o costume da criança, desde pequena, já está se acostumando com a agressividade da situação, como se fosse uma arma, e não uma coisa que fosse fazer mal para o cérebro dela. Nossa, que interessante o teu olhar, Maria. Assim, eu não havia pensado por esse lado. Muito boa a sua contribuição, né? Ô, Magna. Oi. Justamente isso que a professora levantou é um dos quesitos que a notícia usa como validação para a sua notícia. Um dos, né? Uhum. E isso as crianças, né, os meninos e as meninas vão verificar isso no texto e falar assim, exatamente, né? Dentro do nosso contexto, isso é um símbolo de agressividade, porque a sociedade está recheada. Então, olha só como que delinea o texto, né? Uhum. Isso. Mais alguém? Eu gostaria, a Flávia colocou, faltou aula de ciência. Eu gostaria de mais contribuição, pessoal, porque assim, eu não sei se vocês perceberam, no texto também coloca que no pulso a medição é mais efetiva do que na testa. Vocês concordam com essa colocação? Que a testa, por ser mais fria, tal, não sei se vocês perceberam isso. Flávia, quer falar? Oi. Magna, essa informação também já foi desmentida, né? Ao contrário, exatamente a medida do pulso é que traz uma maior diferença, um erro maior, de mais de 1 grau, né? Então, a medida na têmpora, né, ela é mais precisa que em outra parte do corpo. A Flávia quer contribuir, Flávia?
Eu ia falar o que o Nelson falou. Outra coisa, por exemplo, as pessoas que andam de moto, fica com o braço exposto ao sol, até chegar lá, tudo lá, vai dar uma diferença bem grande, né? Na hora que vai medir lá no mercado. O cara tava falando sobre isso, né? A exposição ao sol do braço, do motoqueiro, vai dar uma diferença na medição. E eu ia falar o que o Nelson comentou. Então, Ô, pessoal, Magna, oi, tanto eu Vanessa. trabalhei na área da saúde durante 13 anos, tanto é que na área da saúde a gente verifica na testa, na região frontal, que é o local mais indicado. Isso não tem problema nenhum, que dentro da própria área da saúde a gente utiliza esse método. Obrigada, Vanessa. Então, pessoal, vocês perceberam que é um texto que dá para trabalhar só com o 9º ano, ou dá para trabalhar em ciência, ou dá para trabalhar também só em física, ou dá para trabalhar em outras disciplinas. Vocês trabalhariam em que momento, se vocês tivessem oportunidade, além do 9º ano? Essa E aí? questão da temperatura aparece muito no 7º. Uhum. Sim. Quem mais quer colaborar? Pessoal, conversa comigo, senão eu fico triste. Aí eu vou querer medir temperatura só na testa para ter uma arma apontada. O Edson colocou e tá voando, né? Marcelo, quer falar alguma coisa, Marcelo? Faz tempo que a gente não conversa, Marcelo? É verdade. Olha, no segundo colegial, a gente trabalha trocas de calor. E seria interessante a gente trabalhar isso também em trocas de calor. Ou o eletromagnetismo no terceiro colegial, quando a gente estiver na física. Eu acho interessante. Ah, que bom, Marcelo. Obrigada. Ok. Sim. Então, pessoal, fala, Marcelo, desculpa. Você Não, quer eu falei assim, complementar? eu falei ok, só. Ah, tá bom. Então, pessoal, eu procurei trazer um texto para ele não se limitar apenas em ciência. Eu creio que o pessoal de biologia, né, que não são muitos que estão aqui, mas o que eu conheço, acho que é o Demétrio, o Nelson é de biologia, acho que a Flávia é de biologia, mas deve ter outros professores de biologia com mais aula de ciência, creio que dá para trabalhar esse texto também. E tem o pessoal de física, que também daria para trabalhar no segundo ano, né, com a parte de termo, e no terceiro ano com a parte de infravermelho, né? Bem, com relação a essa notícia, o que nós temos que observar aí? Eu trouxe a notícia dentro daquela linha da questão da estratégia de leitura, como o Fernando já colocou, né? E também estou apresentando para vocês também que dá para trabalhar na nossa área a questão de fake. Não é isso, Fernando? Exatamente, Magna. E temos aí uma correlação com a disciplina, o componente, né, tecnologia e inovação, que foi um assunto bem abordado lá no segundo bimestre. Ele se desenrolou um pouco no terceiro também bimestre, a respeito de fake news. E como verificar a validação de uma notícia, né, se ela é falsa ou não. Então, essa proposição aqui, ela sugere uma articulação com os diferentes componentes, desde a língua portuguesa, na utilização de estratégias de leitura, como biologia, componente tecnologia e inovação, projeto de vida, né, a questão das outras disciplinas. Então, é uma proposta que você vai conseguindo linkar, né, com os demais componentes. Obrigada, Fernando. Então, pessoal, bem, aí no caso, passa um pouquinho, Fernando, por favor, abaixa um pouquinho, né? E já está dentro do que vocês colocaram, né? Então, é uma fake news, né?
Então, eu trouxe também para vocês, esse será colocado lá no material do núcleo, né, que vocês já sabem, esse texto também e a explicação. Termômetro vermelho, infravermelho causam dano à glândula pineal, né? Pode abaixar, Fernando, por gentileza. Bem, eu trouxe aqui o que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, publicou em maio um guia sobre o uso do termômetro infravermelho, né? E esse documento, ele explica, né, com relação que é muito importante, né, que os aparelhos clínicos medem a energia irradiada pelo paciente, que é então convertida em valor de temperatura, ou seja, os aparelhos têm a função de detectar a radiação emitida pelo corpo. Nesse tipo de medição, não há contato direto com a pessoa, o que torna um método mais seguro, diz o Inmetro, pois diminui uma possível contaminação cruzada entre pacientes. Se a temperatura estiver acima do normal, soa um bip diferente. Segundo a doutora em enfermagem pela UFMRJ, Tânia Virguda, para ser considerado um sinal de Covid-19, a temperatura corporal deve ser maior que 37,7 graus Celsius. O Inmetro informa ainda que a precisão da verificação da temperatura depende do local da medição. Então, veja bem o que a Flávia colocou, ó. Se eu pego o motoqueiro que está lá com os braços no sol, automaticamente ele vai... Na testa temos uma indicação de temperatura um pouco maior comparado à superfície exposta do braço ou da perna, em torno de 0,8 graus. Por essa razão, o usuário somente deverá medir no local indicado pelo fabricante, diz o Instituto. O neurocirurgião Paulo Ronda afirma que, com a aferição de superfície e deve obedecer a uma certa distância, a testa é mais adequada do que outras partes do corpo, como a Vanessa colocou, por estar descoberta e facilitar a aferição perpendicular ao raio emitido pelo termômetro, né? Marielle Roosevelt, professora e pesquisadora em neurociência da prática das EUTUEPS, disse à agência AFP que não há qualquer possibilidade de um termômetro infravermelho causar dano à glândula pineal. Seria preciso cruzar completamente a caixa craniana para chegar a essa pequena glândula que fica na parte inferior do cérebro, diz, que é o que o Nelson colocou, né? Então, vocês podem perceber, pessoal, que vocês são maravilhosos, porque, assim, o que vocês colocaram de contribuição está tudo mediante as colocações que foram colocadas nessa reportagem. A questão que a Vanessa colocou, que o Nelson colocou, que a Flávia colocou, que o Demetrio colocou e que os outros, com certeza, pensaram sobre essa situação. Tá certo? Então, continuando, né? Pode passar, Fernando. Bem, mas como que eu vou desenvolver isso com meus alunos? Bem, eu trouxe exemplo aqui, ó. Pensando em sala de aula, tá? O professor distribuirá a notícia aos alunos e os convidará a fazer uma leitura silenciosa. Terminada a leitura silenciosa, o professor chama a atenção dos alunos para acompanhar a leitura que ele fará em voz alta. Tá? Então, assim, essa leitura silenciosa é muito importante para que o aluno tenha o primeiro contato com o texto. Né? A apresentação do texto e leitura. Após a leitura do texto em voz alta pelo professor, este provocará e mediará a discussão com os alunos, dando oportunidade a todos que queiram manifestar-se, incluindo os outros. É importante verificar se o texto fornece elementos que confirmem todas as afirmações mencionadas. A proposta que é a atividade durante a leitura. Então, assim, o que eu estou colocando aqui, ó, nesse momento em sala de aula. O professor escolheu o texto,
distribuiu o texto, pediu para que os alunos lessem silenciosamente, depois ele vai lendo, que é o momento que ele pode fazer algumas paradas, alguns questionamentos, né? E depois faz as discussões, certo? Esse é o momento em sala de aula, tá? Estão pedindo para fecharem alguns microfones, pessoal. Pode passar, Fernando. Mas aí vocês vão falar a seguinte coisa para mim, ó. Magna, nós estamos em aula remota. Como que eu vou garantir que o meu aluno leu e que alguém vai ler? Bem, como é uma aula remota, nada impede que você passe para ele o texto através do Classroom, das aulas. Aí tem que ver como que você está fazendo esse trabalho. Flávia, esse martelo você me perdoa, porque é aqui em casa, não é pro pessoal. Infelizmente... Misericórdia! Dá a impressão que tá dentro de casa, mas é o vizinho que resolveu derrubar a casa dele. Ainda bem que foi a dele, Muito né? legal, tá dentro do meu ouvido no fone aqui. Meu Deus! Tá Desculpa, Flávia, é aqui em casa, né? Mas continuando. Bem, o que eu e o Fernando estamos sugerindo? Peça o aluno que leia a notícia pelo menos 2 vezes, sendo que na segunda vez, grife as palavras que ele achar difícil. Peça a ele que confira o que respondeu no primeiro momento, né? E se as respostas confirmam a sua primeira impressão. O que é o primeiro momento? O primeiro momento, lembra? Volta um pouquinho, Fernando. Bem lá atrás, por favor. Pode voltar mais ainda, Fernando. Aqui, ó. Primeiro momento é esse, tá? Então, assim, ele respondeu alguma coisa aqui. Após a leitura, ele confirma, tá? Ele faz aquela análise, o que ele colocou e do que a notícia traz, tá certo, pessoal? Então, a sugestão é que as aulas remotas, você coloca para o aluno o passo a passo. Ó, vocês vão ler a primeira vez, depois ler a segunda, grifo as palavras que vocês não entenderam, tá? E faça essa comparação. Tudo bem? Pode passar, Fernando. Bem, desenvolvimento. Agora vamos para as questões disparadoras, né? O termômetro digital é semelhante a um controle remoto ou uma pequena pistola de plástico? Essa imagem te lembra algo que você já estudou? Então, são essas 2 perguntinhas que foram colocadas para que o aluno pense. Com relação à pistola de plástico que eu coloquei aí, nós tivemos a Maria que fez essa observação, que ela percebeu no texto, que o texto coloca essa arma, né? Aí eu trouxe a palavra pistola de plástico para não ficar tão agressivo, né? Mas seria basicamente o que a Maria colocou, certo? Alguém quer algum questionamento, fazer alguma pergunta? Não? Seguimos, Fernando. Podemos seguir. Como que eu vou desenvolver, né, esse conteúdo? Né? Aí eu trago o que vocês já colocaram, que o Nelson colocou, o Demetrio colocou, o Marcelo Miranda colocou, que é um estudo da radiação infravermelha, né? Então, assim, eu trouxe numa linguagem bem mais simples para 9º ano, mas que o professor pode começar com essa linguagem a nível de 3º ano e depois aprofundar. Dá mais um toque aí, Fernando. E o que vocês também conhecem, que é o espectro eletromagnético. Tá? Fernando, você quer fazer alguma contribuição? Ok, Magna. Nessa parte, nós entramos na parte do roteiro, que ela vai trazer o estudo sistematizado aí do objeto de conhecimento, né? Então, nesse desenvolvimento do objeto de conhecimento é que se
consegue trabalhar aí ou pretende desenvolver a habilidade. Então, a habilidade que é reportada lá no 9º ano, aqui nós chegamos na parte que fizemos uma leitura, essa leitura trouxe o aluno para o contexto, esse contexto é atrativo, houve uma discussão de hipóteses levantadas e, após essas hipóteses, há uma discussão de formulação teórica e é onde que entra essa parte dentro da sequência didática, que é a sistematização desses objetos de conhecimento. Então, nessa parte, o professor, né, vai contrapor aquilo que é inverídico, né, que são as fake news, todos os argumentos utilizados pela fake news através daquilo que é o subsídio teórico. E aí, cabe ao professor questionar se os alunos já conheciam essa forma de exposição de ondas, como que se dá o processo de reconhecimento de comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético, como que os comprimentos de ondas estão relacionados a aquelas luz que são visíveis ou não visíveis, como que esse comportamento que foi descrito dessa onda no texto, se ela é uma radiação ionizante ou não ionizante, onde mais que podemos verificar quais outros tipos de onda, e aí o aluno vai começando, né, a compreender, principalmente com a observação, porque lá dentro da habilidade, gente, ela traz uma identificação. Se você pegar o verbo, que é o verbo de início da habilidade no 9º ano, ela fala para identificação. Então, o recurso de um texto não verbal, que no caso um gráfico aqui, ele vai ser de muita ajuda. Por quê? O professor ele consegue já delimitar que entre o micro-ondas, né, e o infravermelho está esse comprimento de onda utilizado pelo aparelho de aferição de temperatura. E aí segue as perguntas. É possível ver este comprimento de onda? É possível comparar esse comprimento de onda com algo utilizável dentro da nossa residência? Por exemplo, igual colocado anteriormente aqui pelo controle remoto, que utiliza frequências similares, né? Então, é neste ponto que a sistematização, que essa construção teórica vai tomar consistência para contrapor aí o senso comum. Se a gente lembrar dentro das teorias de aprendizagem, o próprio Ausubel fala que construções, elas são apoiadas em subsussores. Então, aqueles conhecimentos prévios que o aluno trouxe para você nesta aula, ou com respostas anteriores no roteiro, vai ser o gancho para que você consiga sistematizar, tornar substancial a teoria para contrapor o senso comum, né? Então, é importantíssimo que isso daqui o aluno tome para si, que ele consiga apreender, que ele consiga criar um novo conhecimento através do que era antes e através do que é agora. Ok, Magna? Ok, Fernando. Muito, muito obrigada. Algum professor gostaria de fazer alguma colocação? Por favor, abra seu microfone ou coloque no chat. E aí? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Oi. Eu só queria também citar que a mesma fake news semelhantes estão surgindo em relação à tecnologia 5G, né? A radiação eletromagnética emitida pelos celulares agora de nova geração, né?
pela 5G. Então, as pessoas ainda estão acreditando que se você tiver uma residência próxima a uma torre de transmissão de sinal de celular, você pode ter implicações pode ter implicações na sua saúde, né? Então, precisa mesmo desmistificar isso. Certo, Nelson. Muito obrigado pela sua colaboração. Alguém mais? Então, vamos, Fernando, continuando. Bem, aí eu trouxe como exemplo, ó, pode passar outra. Vocês vão ter uma cruzadinha, né? Aí estão as perguntas, né? Com relação a esse texto. Então, vocês podem ver que são perguntas com relação à radiação ultravioleta, né? Algumas grandezas físicas, né? Que estão na faixa de ondas, como o Fernando colocou. Então, é interessante que o aluno observe bem aqueles desenhos, né? Radiação com frequência maior e menor do que a luz, né? Então, aqui, ó, eu estou sugerindo essa atividade. Pode passar, Fernando. Para vocês, né? Tanto horizontal como vertical, tá? Essa atividade, pode passar, Fernando. E aí, da onde eu tirei a atividade e tal, certo? Pode passar, Fernando. Oi. Ô, Magna, algo que também é de se pontuar que muitas vezes, né, eu já fiz isso em sala de aula, né, eu confesso a vocês. Nós somos levados a expor o texto científico e os conteúdos, né, aquilo que seria mais para o meio da sequência didática, nós passamos a matéria, digamos assim. Chegamos ou em lousa, ou em data show, ou utilizando um livro, nós vamos ler a nossa teoria. Então, nós falamos toda a teoria, explicamos a teoria, sem inicialmente chamar a atenção do aluno, sem problematizar, sem levantar a hipótese. E aí, eu quebro uma parte muito importante do processo, que é ele tornar, reconhecer aquilo que é significativo para ele lá de trás. Então, quando eu chego e coloco primeiramente a teoria, eu estou pegando o meu aluno e falando, engole essa teoria porque você tem que devolver para mim na prova. Né? Você tem que devolver isso daqui. E aí, depois, esse processo vira, evidentemente, só uma educação bancária, e não uma educação que foi construída a partir daquilo que ele tinha lá no seu contexto. Isso, Fernando. Muito obrigado. Bem, aí eu trouxe uma autoavaliação, né? Essa autoavaliação, justamente, eu procurei organizá-la de forma, coisas visíveis para o aluno. Então, assim, a primeira questão. O Brasil já tem em sua história o registro de acidentes radioativos? O Brasil possui usinas nucleares em funcionamento e que são responsáveis por geração de energia elétrica? As radiações podem ser empregadas na medicina diagnóstica? A radiação infravermelha pode ser detectada pela nossa pele, mas não pelos nossos olhos? O Sol emite grande quantidade de raios ultravioletas que são, em boa parte, filtrados pela camada de ozônio? Os raios gama são muito utilizados em medicina, no tratamento de câncer. Então, qual é a ideia? Aí o aluno responde sim ou não e o porquê. Então, assim, quando ele envia para o professor essa autoavaliação também, o professor já percebe o que ele tem que retomar. Tá? Então, é mais uma sugestão, certo? Pode passar, Fernando. Não, volta ao anterior, por gentileza. Bem, pessoal, então é o seguinte. Esse aqui é o roteiro que eu e o Fernando estamos propondo para vocês. E aí, o que vocês acharam? É viável, não é viável? Gostaram do tema? Porque, assim, a nossa ideia é sempre procurar algo que seja presente no dia a dia do aluno, né? E, graças a Deus, a nossa área, ela oferece uma gama de situações que facilita
esse nosso olhar, tá? Tudo bem? Agora, alguém quer falar alguma coisa? Porque nós terminamos o roteiro. Rafael levantou a mão. Rafael, você quer falar? Por favor, abra o microfone. Rafael. Desculpa, eu cliquei sem querer, eu não sabia o que era. Ah, tá. Perdão. Mas você quer contribuir com alguma coisa, Rafael? Por enquanto, não. É que eu entrei um pouco atrasado. Acabei de entrar. Desculpa. Certo, Rafael. Então, pessoal, esse aqui é o roteiro que eu e o Fernando estamos propondo. Certo? Agora nós vamos voltar rapidinho para tentarmos terminar, apesar que falta 20 minutos, né? Com a nossa CNV. Né? Então, aqui, ó, é a sensibilização que eu trouxe para vocês. Né? Eu tenho a escolha de ver suas reclamações como um ataque dirigido contra mim, ou como oportunidade de compreender o que se passa em você. Bem, relembrando o que foi trabalhado na CNV, né, que a comunicação não violenta, e que ela se divide, pode passar, Fernando, e que ela se divide, eles propõem 4 partes, né, que é a observação, sentimento, necessidade e pedido. O que nós vimos na nossa conversa, na aula, eu sempre estou falando em aula, gente, me perdoa. Hábito do professor. O que ouvimos, observamos são fatos. Então, nós paramos em observação. Mas, eu coloquei alguns questionamentos e o pessoal, né, que eu leio tudo, tanto eu como o Fernando, percebemos algumas dúvidas com relação a observar e avaliar, né? Bem, mediante a isso, eu trouxe para vocês, rapidinho, um áudio do livro do Rosenberg, tá? Então, eu vou passar para vocês, para que vocês possam deixar mais claro qual a diferença concreta entre observar e avaliar, respondendo a alguns questionamentos de alguns professores, tá? Eu vou projetar, Fernando, por favor, eu vou projetar. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? Com relação, né, com esses exemplos, a relação entre observação e avaliação. Eu gostaria que alguém se colocasse com relação ao que eu passei para vocês. Por favor. É muito importante para mim. Né? E aí, Fernando? Deixa eu falar também do recurso, né? Olha só, a Magna trouxe um recurso para nós, mesmo que seja vídeo, mas também foi mais num perfil de áudio, né? Então, daí um recurso aí de podcast, né? Que você consegue também trazer uma leitura, trazer um relato, notícias, né? É muito interessante isso daí, esse recurso. Bem, o Fernando Neves colocou, o CNV é uma boa maneira de melhorarmos a interação entre os próximos na escola, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fernando, por favor, começa a apresentar para a gente encerrar, por favor. Bem, como se comunicar a partir do CNV? Você é incompetente, não é possível que faça algo assim. Pode passar, Fernando. Né? É a terceira vez dentro de uma semana que você passa para um cliente o valor diferenciado do combinado. Isso é uma observação. Estou preocupado. É um sentimento. Preciso de confiança que todos passem as informações que temos combinado para os clientes. É uma necessidade.
Gostaria de saber se você está disposto a confirmar os valores comigo antes de conversarmos com o cliente. Esse é o pedido. Então, pessoal, volta anterior, Fernando. Por favor. Volta à tela anterior. Então, ao invés de eu falar assim, ó, você é incompetente, não é possível que faça algo assim. Ao invés de eu colocar dessa forma, eu trouxe para vocês outras maneiras de falar a mesma coisa sem ser tão ríspido, né? Então, porque quando eu coloquei daquela forma, eu estava avaliando. Mas eu posso falar a mesma coisa observando, colocando sentimento, a necessidade e fazendo um pedido, tá? Pode passar, Fernando. Então, o momento das nossas trocas, que eu sempre procuro fazer isso durante toda a TPC, né? Pode passar, Fernando. E agradecendo a participação, e agora, antes da gente terminar, eu gostaria de ouvir vocês. A Michele colocou que o recurso é ótimo, e quando a CNV é a melhor solução em todas as formas de relacionamento. E ela completa. No caso da nossa profissão, penso que é mais que necessária, mas entendo que talvez tenhamos que nos avaliar constantemente para colocar em prática da melhor forma. Então, eu gostaria de ouvir vocês com relação à nossa TPC, que termina agora, né? E se vocês querem colocar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, por favor, pessoal, é o momento de vocês. Bem, essa temática da comunicação não violenta, né, é uma coisa que está muito em voga em escolas de PEB 1, do ensino fundamental dos anos iniciais. E é interessante a gente estar trazendo isso porque o aluno, muitas vezes em casa, ele só vai encontrar essa forma de comunicação mais violenta, né? Muitas famílias que tem muita coisa assim negativa que acontece na casa do aluno. E ele chegar na escola e encontrar uma negatividade semelhante não é algo bom. Então a gente pensar até mesmo na forma como a gente pode dar uma orientação, fazer uma observação, sem que o aluno se sinta pressionado, é valoroso, é muito bom. Obrigada, Demetrio. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Pode terminar, pode parar de projetar, Fernando. Pessoal, eu acabei de colocar o link da avaliação. Ela ficará aberta até amanhã, à 13h, certo? E, assim, eu espero nesse período, ter colaborado um pouco com vocês. Sei que eu não consegui atender a todos, me perdoa, mas são muitos pedidos, mas assim, eu prometo a vocês que eu vou tentando, nós, né, tentaremos melhorar dia a dia, porque visto que tudo também foi novo para vocês, mas também foi muito novo para nós, não é isso, Fernando? Exatamente, né, Magna? Compactou com o seu sentimento, né, o sentimento dos professores. Foi um ano, né, desafiador. Né? Se a gente já estava acostumado com mudança, né, esse ano foi um ano de reinvenção. Se adequar às tecnologias, conseguir interagir por meio remoto. Então, isso trouxe muito estresse, trouxe muito cansaço, muita carga cognitiva e sentimental, né? Daí a importância que a Magna resolveu abordar o CNV agora nas últimas, porque nos sentimos, né, igual vocês, sobrecarregados. E ao final desse percurso, desse ano, eu creio que, mesmo cansado, né, rastejando, mas nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos demais mesmo. Por quê? Porque nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que
nos adequar. Os nossos alunos dependiam diretamente de nós. Então, foi o jeito, como sempre é o perfil do professor, né? Entrar em cena e dar conta, né? Fazer aquilo ali, não meramente pelo salário, né? Meramente pelo salário nós escolheríamos qualquer outra profissão. Nós fazemos, né, do magistério aquilo que nós acreditamos, né? Que é a mudança de vida do outro e a nossa. Por isso que ele é, assim, eu acho que dentro das profissões a maior. Muito obrigado, gente. Isso, pessoal. Muito obrigada por tudo, né? Obrigada pela colocação, Flávio. Obrigada pela colocação, Ivete. Então, assim, sintam todos abraçados, com todo carinho, tá? E que, para dizer a verdade, eu gostaria de dar essa TPCs para vocês no presencial. Eu espero que alguém lá em cima ouça isso e pense com carinho, tá? O Nelson levantou a mão. Nelson, você quer fazer alguma contribuição? Isso, Magna. Rapidinho, tá? Só quero agradecer, né? As suas ATPCs são muito interessantes. Você sempre vem com propostas, pautas super criativas, e eu aprendo muito com você a cada dia, né? E continue assim. Muito obrigada, Nelson. Então, pessoal, encerramos. Só que assim, para encerrar, eu vou pedir uma coisa. Vamos abrir a câmera? Pelo menos para dar um tchauzinho para Magna? Hein? Topa, pessoal? Dá para dar um tchauzinho para Magna, assim, ó, bem legalzinho, assim, ó. Tchau, Magna. Tchau, Fernando. Rose. Antônio. Tchau, Magna. Tchau, Fernando. Tchau, Magna. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, muita gente. Tchau para vocês, bom trabalho. Tchau, pessoal. Pedro, tu estava aí hoje? Que bom. Beijo. Pessoal, fique com Deus. Tenha uma ótima resto de semana e que a paz esteja sempre com vocês. Abraços mil. Tchau. Amém. Vocês são maravilhosos. Parabéns pelo ATPC. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente.